Olá, bom dia. Como é bom estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Você está no canal da Paz? Conecte-se agora, fique concentrado, compenetre-se na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor está aberta, a palavra de Deus, para conversarmos com Ele. Então, se acomode, arrume um lugar legal. Se não der no carro, fique ouvindo, não é? Dirigindo, mas preste atenção no trânsito. Todo cuidado é pouco. Se você estiver caminhando agora pela manhã ou qualquer hora do dia também, concentre-se, coloque fone de ouvido e esteja preparado, porque agora vamos ouvir a voz do Senhor. Eu não sei se você sabia que muitas pessoas acham difícil ser cristão. É muito difícil ser cristão, dizem as pessoas. E sabe que eu estou concordando com estes que dizem assim? Sabe por quê? Porque realmente ser cristão não é fácil. Dizer que é cristão é fácil, né? Eu sou cristão. Pronto. Agora, viver o cristianismo são outras coisas. E modernamente agora, nesta geração pós-moderna, geração líquida, né, que dizem, esta geração, e não só dos adolescentes, quando eu estou falando esta geração, é a geração que está vivendo agora, no presente século. Esta geração já está entendendo que é mais fácil realmente ser católico, ser protestante, ser evangélico, ser pentecostal, neopentecostal, ser espírita. O que é o certo? Ser cristão é fazer boas obras? É isso? Ser cristão é gostar das pessoas? Ser cristão é ser bonzinho? Ser cristão é ir à igreja? Ser cristão é devolver o dízimo, é respeitar o pastor, obedecer às normas da igreja? Isto é ser cristão? Eu acho que é muito simplista. A Bíblia, ela traz um aprofundamento nesse assunto para você e para mim. Então, vamos responder esta pergunta. Será que é muito difícil mesmo ser cristão? Olha o que diz a primeira carta do discípulo amado João, capítulo 5 e o verso 3, 4 e 5 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis. Mas olha o que diz mais João, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, todo aquele que nasce de Deus, que passa pelo novo nascimento, como disse Jesus para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Então, aqueles que nascem, que são nascidos de Deus, vencem o mundo. E aí já começa a ficar mais fácil de sermos cristãos. Temos que ser nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós somos nascidos de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo, porque o verso 5 diz assim: nós nascemos de Deus. Quem é o que vence o mundo? Quem? Senão aquele que crê no Filho de Deus? Olha aí, olha aí. Muitos acham difícil ser cristão porque não querem abandonar, não querem renunciar às coisas deste mundo. Veja o que diz no capítulo 2, 15 a 17 de João. Só virar a folha, uma folha para trás, você tem a resposta. Olha só. 2 de João, primeira carta, 2 de João, capítulo 2, verso 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, por que é difícil? Muitas pessoas acham que é difícil ser cristão, porque as pessoas amam ao mundo. E a Bíblia está dizendo assim: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, e o mundo é do maligno. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência e tudo que há nele. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, este permanece eternamente. Sabe, porque muitos preferem ser católicos ou protestantes ou evangélicos ou pentecostais, neopentecostais ou de outra qualquer denominação, crença? Porque você não precisa abandonar as coisas do mundo. Você não tem controle de temperança, você não tem controle de alimentos impróprios, você come tudo aquilo que colocam na mesa, né? Até porco come carne de porco, porque carne de porco é porcaria, não é? Um monte de carne de porco não é uma porcaria? Eu não como carne de porco. Comer carne de porco é uma ofensa a Deus. Está lá escrito em Isaías. E daí você chega lá em Levíticos, você vai ver que muitas carnes que hoje se comem não são próprias para o consumo do ser humano. Não são os médicos, hoje a ciência médica está dizendo isso. É muito difícil ser cristãos se nós quisermos ser cristãos por nós mesmos, se continuarmos apegados às coisas desta terra, não é? Se nós queremos fazer a nossa vontade, se nós queremos matar os nossos desejos, se estamos ligados e amamos as coisas desta vida. E Jesus disse para nós, para você e para mim, aquele que ama a sua vida, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque nós não podemos nos salvar, nós precisamos de um Salvador. Então, amigo, amiga, vale a pena nós amarmos a Jesus, porque os seus mandamentos não são penosos. E aquele que nascer da água e do Espírito, este se torna uma nova pessoa e então ele passa assim a ser um cristão. Os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia, e ali pelo ano 41, 40 depois de Cristo, está lá em Atos, registrado em Atos. E se você for ver essas pessoas que foram chamadas de cristãos, eles tinham algumas características de cristãos. Está em Atos capítulo 11, os versos 20 em diante. Eles foram denominados, chamados de cristãos, porque primeiro, eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, de Cristo, Jesus Cristo. Segundo, a mão do Senhor, está no verso 22, no verso 21, a mão do Senhor estava com eles. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque a mão do Senhor estava com eles e eles anunciavam o evangelho. Terceiro, então o verdadeiro cristão é aquele que permanece no Senhor. Se converte, se batiza, né? Torna-se uma nova pessoa, o Espírito Santo habita no seu coração, somos batizados pelo Espírito Santo através da fé. E depois no verso 24 diz assim, estes homens eram cheios do Espírito Santo e de fé. O Senhor estava com eles, permaneciam no Senhor, eles eram cheios do Espírito Santo. E o 26 diz assim, e se reuniam na igreja. Então olha que maravilha, estas características são características de um cristão. E por último, quer saber? Você ficou curioso. E por último, eles socorriam os irmãos que moravam na Judéia, os irmãos pobres, necessitados. Estas são as características de um cristão. Anuncia o evangelho. A mão do Senhor estava sobre eles. Eles permaneciam no Senhor. Eles eram cheios do Espírito Santo e de fé. Eles se reuniam na igreja, eles iam à igreja para adorar o Senhor e eles ajudavam as pessoas que tinham necessidade. Eram fraternos, solidários. Assim são os cristãos, simples assim. Creem em Jesus, não amam ao mundo, né, nem as coisas que no mundo há, a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos, não é? Isso tudo é pueril, isso tudo é fútil, porque as coisas deste mundo são passageiras e as que permanecem, as que são duradouras, são as coisas de Deus, as coisas do Evangelho, é a sua palavra, a sua lei e o seu amor. Deus tem cuidado de nós. Não é difícil ser cristão. Agora, se você quer ser apenas protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal, católico, aí não é difícil. Porque você se filia a uma igreja, você está vinculado a uma igreja. A grande maioria da igreja moderna, da igreja da geração líquida, está sendo afetada por esta geração que quer conforto, que quer comodismo, que não quer que diga para ele o que ele tem que fazer. Hoje o cristão moderno, entre aspas, ele é que estabelece as suas normas e seus parâmetros de vida cristã, entre aspas. E isso para Deus é uma ofensa. Deus quer verdadeiros cristãos, genuínos, aqueles que são nascidos de Deus, são nascidos do sangue, são nascidos do Espírito e da água. A água que purifica, o Espírito Santo que renova e Jesus Cristo que nos perdoa. É possível que você esteja vivendo momentos difíceis. É possível que você esteja vivendo dramas. As dúvidas, quando chegam, elas são como gilete que corta a nossa carne. O nosso coração sangra. Se você estiver vivendo com dúvidas, achegue-se a Jesus, aceite a Cristo como seu Salvador pessoal. Vamos orar nesta quarta-feira? Aqui está a verdade. Eis aqui o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor é como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abre os nossos olhos, nos dá entendimento, nos ensina, nos educa no caminho do bem, da verdade, da justiça, do amor, da paz, do perdão e da salvação. Fiquem com Deus nesta quarta-feira. Vamos orar antes. Vamos orar? Incline sua fronte, feche seus olhos se puder, oremos. Senhor meu Deus, parece difícil ser cristãos quando nós olhamos para nós. Mas quando nós olhamos para Jesus, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna melhor. Tudo se torna factível. Tudo é vitória. Porque Cristo é o nosso herói, é o nosso vitorioso, porque foi vencedor do pecado e venceu a morte lá na cruz do Calvário. Assim oramos, entregando a nossa vida em Tuas mãos, em nome e pelo poder de Jesus. Agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês. Feliz quarta-feira, tchau, tchau.